Minha mãe foi uma guerreira. Passou a vida trabalhando como babá, cuidando de outras crianças. E quando chegava em casa, ainda tinha que cuidar da gente. Enquanto ela trabalhava de dia, eu e a minha irmã íamos para a escola. Ela sempre dizia que o estudo ia mudar a nossa vida. Nessa época que eu comecei a sonhar em seguir outro caminho. Só que às vezes é difícil mudar o seu destino. E aí, doutora? Nada, é só um resfriado. Não precisa se preocupar. Hoje, eu tenho certeza que cuidar de crianças é um dom que eu herdei dela. Fundação Bradesco. Educação para transformar o futuro. Quando olhamos ao redor, ainda podemos ver crise, dor, pandemia. E em meio a tamanhos desafios, podemos duvidar da nossa força para mudar a realidade. Hey, vamos olhar ao redor novamente? A mobilização da ação cidadã e coletiva nos conta e comprova que podemos reconhecer desafios comuns, combinar recursos, energias e competências para criar soluções. Famílias, empresas, coletivos, associações comunitárias, ONGs, institutos, fundações, universidades, servidores e órgãos públicos, cientistas, pesquisadores. Eu e você, nós somos a sociedade viva. O Congresso GIF é o espaço para fomentar reflexões e sintetizar aprendizados em temas históricos e contemporâneos, desafios compartilhados, fronteiras da nossa ação coletiva, para dar passos largos na direção das transformações que queremos. Precisamos da potência e da inteligência que só juntos e juntas podemos alcançar. No GIF, nos orgulhamos de fazer parte e de fortalecer as várias instâncias da ação cidadã. Ei, vamos olhar ao redor novamente. Podemos e precisamos superar a pandemia e todos os desafios que estão no caminho para a construção de um país mais justo, sustentável e feliz. Vamos olhar para o futuro que queremos construir. Juntos podemos. Viva a sociedade viva! Bom dia a todas, a todos. Eu sou José Marcelo Zac, secretário-geral do GIF. Estou aqui ao lado da Neca Setúbal, presidente do Conselho da Fundação Tito Setúbal e do Conselho de Governança do GIF, da Beatriz Johan Petter, hoje associada do Family Enterprise Group, ex-vice-presidente do Conselho do Instituto Gerdau e também ex-presidente do Conselho de Governança do GIF, e com a Inês Laffer, dirigente do Instituto Beth Jacot Laffer, e também membro do Conselho de Governança do GIF. E estamos aqui juntos para dar as boas-vindas a todas, a todos, nesse encontro de encerramento do Congresso que iniciamos agora, né, nesse ano de vida virtual, né, de calls, de reuniões online. Nós aprendemos na equipe do GIF o conceito de sustentar o silêncio, pelo menos eu tomei contato com ele, né, num momento crítico, num momento agudo ali que pede reflexão. Às vezes a gente para e está ali em silêncio e é preciso sustentá-lo por um tempo para fazer reflexão e
poder conectar-nos com o momento. E a gente pensou que talvez não houvesse forma melhor de iniciar esse encontro de encerramento do Congresso, sustentando esse silêncio inicial como uma forma, talvez, de podermos nos conectar aqui no sentido de compromisso, de identidade, de responsabilidade, em face da gravidade do momento que a gente está vivendo, né? Não tenho que dizer o quão difícil é o momento, eu tenho certeza que, se não todos aqui reunidos hoje, né, muitos certamente de nós, vivemos perdas irreparáveis nos últimos dias ou nos últimos meses, né? Tivemos, né, que vivenciar isso. Hoje, muito possivelmente, certamente ao longo desses 3 dias, o Brasil alcançará a marca de 300 mil vidas perdidas para a pandemia da Covid-19, né? Então, não é preciso frisar a dramaticidade do momento, né? Acho que isso se soma a um contexto que também traz à tona de forma mais visível, mais inequívoca, né, as fissuras dos nossos desafios sociais, econômicos, das nossas desigualdades, dos desvãos das nossas práticas ambientais, né, das fragilidades da nossa vida institucional, democrática, né, e num contexto em que a gente vive também uma semeadura, segue vivendo uma semeadura muito grande de conflito, de cisão na sociedade, não raro de hostilidade à construção cidadã, ao pluralismo, ao exercício de liberdades, minando a capacidade de somarmos esforços, de trabalhar em conjunto, né, de coordenarmos-nos de forma coesa para enfrentar todos esses desafios. Então, é um contexto muito difícil daquele que a gente vislumbrava, né, quando iniciamos a jornada desse 11º Congresso GIF, e também da celebração dos 25 anos do GIF, que o Congresso também marca, né, e a gente, né, acho que é inevitável trazer também muito distinto do momento que dá início a esses 25 anos, né, lá em 1995, né, que definitivamente era um outro contexto. A gente vivia ali um contexto, né, de pós-transição democrática, de muito entusiasmo e convergência em torno das tarefas de enfrentar desafios sociais, econômicos e históricos do país, né, de construir um ambiente cidadão amplo, diverso, expandido, de promover um marco, um horizonte de desenvolvimento também renovado para o país, né, mais justo, mais inclusivo, mais diverso, mais sustentável, né? Quando a gente adotou esse batismo de Fronteiras da Ação Coletiva, né, como título desse 11º Congresso, a gente já tinha em vista um momento, né, a consciência de um momento que acumulava desafios para que a gente pudesse renovar em conjunto as capacidades de caminhar nessas direções e renovar a conexão com agendas públicas colocadas, desafios públicos colocados no país, no mundo hoje, modos novos de produzir ação coletiva, de produzir convergência, de somar capacidades, né? Tudo isso que a gente se dedica no dia a dia da nossa rede, no dia a dia do ambiente da filantropia, do investimento social, da sociedade civil como um todo, e da construção cidadã no país. Mas a gente, obviamente, não imaginava, né, chegar num contexto tão difícil, né? Tem sido, é preciso dizer, né, para todos nós, antes de tudo, no GIF, na equipe, né, desafiador, manter o curso não só do Congresso, nesses 9 meses de trilha online, mas de todas as ações, todo o esforço em torno da produção de resposta da emergência Covid, e as frentes todas regulares, que a gente vai dando sequência. Eu tenho certeza que está sendo difícil para todo mundo reunido aqui, né? Então, acho que a gente começa com esse sentido de desafio renovado e, paradoxalmente ou não, também com o sentido de que estar aqui reunidos, como tem sido ao longo desse ano, possa ser, por outro lado, de onde a gente extrai força, energia para vencer a dificuldade. Quer dizer, essa dificuldade nos nutrindo também, como o vídeo de encerramento do Congresso que a gente viu agora mostra. Esse também foi um ano, como a gente sabe, vivenciou, experimentou e ajudou a fazer nesse ano, de muita mobilização, né, de muito engajamento, envolvimento, tentando produzir respostas nas várias frentes de impactos da pandemia, de desafios, né? Estivemos todos e todas nisso, e isso enfim, acho que tremendamente estimulante em chamar a atenção para isso que a gente nesse ano convencionou chamar no GIF também de sociedade viva, né, da existência de uma energia cidadã, de uma energia coletiva capaz de suprir lacunas, capaz de responder ao momento e abrir caminhos para superá-lo. Então, vivenciamos isso e como o vídeo traz também, para a gente um fator muito grande de orgulho no GIF, poder de alguma forma ter contribuído e seguir contribuindo para isso. Então, mais do que qualquer silêncio, eu acho que vale a pena iniciar aqui com esse sentido que a maior homenagem que a gente pode prestar, né, a todos e todas que se foram, é a manutenção dessa dedicação cotidiana, resoluta, incansável, para ir além dos desafios do momento que a gente está vivendo e somar forças para isso, e que esse possa ser
o espírito de estarmos aqui reunidos nesses 3 dias, nesse momento de encerramento do Congresso, como foi o desses meses que nos trouxeram até aqui, né? Com esse espírito, né, eu queria primeiro convidar todo mundo, né, a ideia são 3 dias muito de interação, de estar juntos, de preservar isso, mesmo online, estar aqui reunidos, então convidar todo mundo a se apresentar aqui pelo chat, né, dessa nossa live de abertura, né, nome, organização, ou de onde vem, trazer essa mensagem para a gente, né, poder estar juntos aqui. Também, desde já, para o envio de perguntas para essa abertura, né, seja por meio do próprio chat, seja por meio aí na interface da plataforma, né, tem um botãozinho enviar perguntas que vocês podem usar agora nessa live ao longo desses 3 dias também, além do chat, né, trazer aqui o agradecimento em nome da equipe do GIF, bom, antes de tudo, a toda a equipe, a todo mundo que fez e faz esse congresso e todas as nossas frentes de ação no dia a dia, mas em nome da equipe do GIF, a toda a rede que faz essas ações, que faz congresso, a gente sempre gosta de frisar, o GIF não é aquele escritório que a gente já não pode usar há um tempo, né? Não é essa equipe nuclear, é toda a rede que nos nutre, que dá sentido à nossa ação conjunta, coletiva. Então, agradecer especialmente aos apoiadores todos do Congresso, né, que viabilizam não só o Congresso, mas o impulso que isso traz a todas as ações cotidianas do GIF. E aqui, a NECA, a Bia e a Inês, né, já passar aqui para a NECA, dar início a esse esforço inicial que tem a proposta de colocar a bola em movimento para esses 3 dias. Né? A gente olhar um pouquinho, o espírito desses 3 dias é atualizar nossa reflexão, né, de acúmulos, de balanço, do que a gente conseguiu construir, não só nesse último ano, mas nos últimos anos, né, no universo da filantropia, do investimento social, da ação cidadã no país, né, de agendas que estão postas, de desafios, e chegar, né, ao longo desses 3 dias, também identificando prioridades, diretrizes que possam guiar nossa ação conjunta, colaborativa, adiante. Então, essa abertura tem esse sentido de iluminar, né, um pouco a visão dos percursos e fronteiras, né, o que acumulamos e o que temos aí de fronteiras a convocar-nos, e acho que, né, a gente não teria como ter vozes mais informadas aí em trajetórias ricas e acumuladas no campo, para nos inspirar nesse início. Então, passar aqui para a NECA, como eu dizia, presidente do Conselho da Fundação Tite Setúbal, e também, desde 2017, do Conselho de Governança do GIF, para dar início aqui. Zé, obrigada, Zé. Bom dia a todos e a todas. E estamos aqui nessa abertura do encerramento do Congresso GIF, né, dessa trilha ao longo do segundo semestre de 2020, e agora esse começo de ano. E eu estava pensando, né, em todo esse contexto, né, como é que eu ia fazer essa fala inicial, rapidinha, mas aí eu lembrei muito da minha mãe, Tite Setúbal, que quando meu pai foi prefeito na cidade de São Paulo, na década de 70, ela criou o Corpo Municipal de Voluntários. E aí, na fala inicial dela, para ela justificar a criação desse grupo de voluntários, ela fala que ela não tinha o direito de ser omissa, não tinha o direito de ser neutra e não tinha o direito de ser indiferente em relação aos problemas humanos. Então, eu lembrei muito disso, e eu acho que é isso que nós estamos aqui buscando, né? Fazer no GIF, cada um de nós nas suas organizações, institutos, fundações, e me parece que ao longo de 2020 nós tivemos muitas aprendizagens importantes, que a gente tem esses dias também para refletir e pensar, né? Como que nós vamos levar todas essas aprendizagens agora para 2021 e para os próximos anos, né? Eu acho que a gente teve muitas conquistas, como o vídeo mostra, né? A gente pode também ter um outro olhar para esse drama, mas um olhar que nos move, nos mobiliza e não nos deixa impotentes. E eu acho que a gente teve muitos aprendizados, todos nós refletimos juntos, tivemos trabalhos colaborativos super importantes entre as fundações, criamos alianças entre fundações para buscar um maior impacto nos nossos projetos, né? Um ganho muito importante que foi a nossa maior conexão com os diferentes territórios periféricos, né? E as favelas, quer dizer, entender melhor os diferentes contextos dessas populações que vivem tão alta vulnerabilidade. Tivemos ganhos
muito grandes ao resgatar para os nossos projetos a área da assistência social, que de alguma forma a gente tinha deixado de lado, e que agora nós entendemos a importância de que nós temos que pensar de uma forma articulada, e a área de assistência social deve ser transversal aos nossos programas e aos nossos projetos, né? Que muitos apoios aos micros empreendedores, às pequenas organizações que estão na base dos territórios, isso também criou a possibilidade de que essas organizações continuassem a ter vida e, principalmente, que essas organizações pudessem estar distribuindo e fazendo todo um papel importantíssimo nos territórios em relação às cestas básicas, em relação aos cartões, enfim, a todas as doações que foram feitas, né? Acho que ao longo de 2020 também, que a gente começou a enfrentar mais de perto questões de racismo, do racismo brasileiro, o racismo estrutural da nossa sociedade. Buscamos olhar também para as nossas organizações de uma forma interna e pensar em enfrentar, e aí sabemos que temos um longo caminho, mas eu acho que essa consciência se expandiu bastante e muitas iniciativas estão sendo feitas nessa direção, né? Sem falar nas questões da Amazônia, das populações indígenas ribeirinhas, pensar a educação, que é sempre o nosso tradicional setor de apoio, que na omissão do Ministério da Educação, o grupo de fundações, institutos que atuam fortemente na educação, se articulou de uma forma muito rápida para criar plataformas, para falar com os governadores, com os municípios, né? E, obviamente, a saúde, trazendo no centro das nossas preocupações, também nas nossas doações. Então, acho que a gente teve muitos aprendizados, e muitos aprendizados que são importantes que continuem, né? Que não sejam apenas uma situação de emergência, que ainda continuamos, às vezes, sem dúvida, de uma forma mais dramática ainda. Então, não podemos deixar de olhar a dramaticidade desse momento, mas também refletir por todos esses aprendizados que eu falei e muitos outros, né? Então, eu gosto muito de uma colocação que nós temos no canal em frente da Fundação Tite Setúbal, que fala: precisamos tecer a rede, escutar, mudar de lugar, furar as bolhas, responsabilizar-se pelo outro. A história é de cada um, mas o movimento é do todo. Então é esse, né? Esse movimento das fronteiras, esse movimento de articulação, de buscar redes, de furar bolhas, né? E aí, Zé, só terminando, assim, voltando, né, a fala da minha mãe, eu acho que nós temos realmente, não podemos, né, e não fomos omissos em 2020, nem podemos ser neutros, acho que temos que nos posicionar nesse momento de tanta dramaticidade, de tantos conflitos e de tantas crises, e nem indiferentes ao contexto que continuamos vivendo, né. E aí, nesse espírito de que tudo isso nos move para fazer, nos move para buscar os caminhos e nos move, acho que como eu lembrei também de uma frase do Betinho, que é: nós precisamos buscar a esperança equilibrista. Então, acho que é isso que nós estamos querendo discutir esses 3 dias e buscar nessa reflexão os caminhos para a gente atuar, não só em 2021, mas nesses próximos anos, que temos tantos desafios. Acho que é isso para começar, Zé. Maravilha, Neca, super obrigado, e é isso, vamos nisso, né? Eu vou aqui, sem mais, convidar a Bia a somar também esse olhar aí de partida dela, né? Como eu dizia, a Bia Rampeter, hoje associada do Cambridge Family Enterprise Group, né, dedicada, sobretudo, né, Bia, a abertura de novas fronteiras no campo da filantropia familiar, mas não só, né, de todo o âmbito aí do nosso ecossistema, e ex-presidente do Conselho do Instituto Gerdau, toda a política da empresa, da família no investimento social, e, sobretudo, ex-presidente também do Conselho de Governança do GIF de 2013, 14 a 17. Então, Bia, é contigo.
Bom dia a todos, um super prazer estar aqui, mais um congresso do GIF, né, essa vez muito atípico, que teve que começar já no ano passado, e acho que foi muito bem conduzido essa forma de estender, né, e nos oportunizar diversos encontros, diversas possibilidades de estar revisitando aí tantos temas. Prazer estar com Neca, Inês, Zé Marcelo, rever toda a equipe, muito, muito gostoso. Eu vou começar trazendo para a gente não se focar tanto só na pandemia e acabar retomando alguns pontos que a Neca mencionou aí dos aprendizados, né, que a gente teve em função desse momento tão difícil que passamos o ano passado e que infelizmente estamos resgatando essa situação tão crítica. Mas para olhar um pouquinho mais para trás, eu acho que vale a gente pensar nos acúmulos, no que a gente realmente conseguiu atingir hoje em dia, nesse amplo espectro de atuações sociais, né? Eu acho que a gente teve um amadurecimento da filantropia para uma filantropia estratégica, isso foi bastante consolidado há alguns anos atrás. A nossa responsabilidade social empresarial e a sustentabilidade se tornaram temas extremamente transversal dentro das organizações e culminaram nessa sigla ESG, que deu uma enorme visibilidade para o tema, né? Acho que são avanços importantes. Na questão do investimento de impacto e de negócios sociais também, eles se mostraram grandes impulsionadores, né, dessa economia nas comunidades, né, a Neca trouxe também, acho que tem um enorme ativo aí que a gente realmente está vendo crescer e como uma tendência importante. E outra tendência que acho também interessante salientar aqui, a da migração de trilhões de dólares para investimentos responsáveis, né? Isso está menos ligado à filantropia, está mais voltado a investimentos de ativos financeiros, mas eu acho que a gente tem uma possibilidade importante aí de atrair recursos para uma agenda mais positiva socialmente, né? Então, esses são alguns dos pontos, assim, que eu vejo que nos últimos anos a gente progrediu. Outro dado, né, que a gente vê muito importante foi o progresso que a gente teve no ano passado, a consciência social que foi despertada em função da pandemia. A gente vê um enorme aumento de recursos de doações para a gente que acompanha o Censo GIF há muitos anos, de repente acompanhar o monitor das doações, né, que a gente vinha acompanhando o aumento ali através da associação que vinha monitorando todas essas doações pontuais e emergenciais. Então, realmente deflagrou uma relevante mobilização em relação a essas necessidades de comunidades mais vulneráveis, e acho que isso fica como um aprendizado, como um despertar, né? Um despertar para as desigualdades sociais, né? Um melhor entendimento da necessidade de reconhecer as diferenças raciais e de gênero, enfim, acho que houve toda uma oportunidade da sociedade como um todo de entender e de alocar recursos de fontes mais diversas em função da pandemia. Eu acho que também, como eu mencionei, a pandemia fortaleceu essa sigla do ESG, né, que é algo que vinha através da sustentabilidade, já crescendo dentro das organizações, mas eu acho que foi uma nova surpresa como esse tema tomou espaço nas mídias, né, e como ele está realmente entrando na pauta de conselhos, de agendas de investidores, e eu acho que o grande desafio aí é o que vai ser o S desse ESG, né? O quanto ele vai ter uma abrangência realmente mais profunda, ou se ele vai ficar ali em pequenas ações só com colaboradores e com comunidade vizinha. Então, acho que a migração de um capitalismo de stakeholder vai valorizar essas agendas, né? Já está valorizando essas agendas em relação a colaboradores e comunidades, mas eu acho que é um desafio que fica. Para falar já nos nossos desafios, então, eu acho que
esse momento, né, a gente precisa oportunizar apoio imediato para reduzir o desespero dessas comunidades mais vulneráveis socialmente em relação a esse cenário tão caótico e obscuro. Eu acho que isso é algo que a gente precisa dar à luz nesse momento. E a educação, que é altamente dependente de um ministério disfuncional, sem chance de garantir o mínimo de estrutura para engajamento em tempos de pandemia. Acho que esses são pontos os mais críticos que eu enxergo. E para falar um pouco de visão de futuro, enfim, eu entendo que para a gente avançar numa sociedade em sintonia, né, com essa nova economia, num sistema mais humano e mais inclusivo, eu entendo que a gente precisa buscar mais igualdade de oportunidades, né? Políticas públicas seriam muito bem-vindas para dar conta de questões básicas como saneamento, educação e saúde, e, se possível, o investimento social deveria estar focado mais num apoio complementar à sustentação de organizações sociais, né, o apoio à saúde, e ainda ter algum fôlego para poder fomentar venture philanthropy, né? Eu acho que aí tem uma frente nova, pensando em visão de futuro, e que eu acho que é bem importante ser impulsionada esses recursos mais pacientes para negócios de impacto, que vão fomentar todo um novo pipeline de negócios para que a gente possa ter a migração desse volume de recursos tão relevante para responsáveis e mais sustentáveis. Então, acho que nós estamos diante de uma enorme transformação, e a questão da atuação social, sem dúvida, está na pauta de famílias, de empresas, de indivíduos em geral, né, que querem entender melhor como podem doar e como podem investir para construir um futuro melhor. Então, pontos muito críticos, mas pontos também positivos. Maravilha, Bia, é isso, super obrigado. Eu mencionei os 25 anos do GIF, né? A Neca falou uma hora na ideia de tecer rede, né, de ir construindo. Eu gosto sempre, né, Bia, de frisar, né, a grande maioria dos 165 associados do GIF, né, e da nossa rede de forma mais ampla, não pré-existe aquele momento de construção do GIF, né? Então, nessa construção coletiva nesse período, a gente, de fato, né, semeou um conjunto de atores e constituiu na sociedade brasileira, né, que é fruto desse esforço de expansão dessa malha de investimento, de ação cidadã. E eu estou dizendo isso porque a Bia traz na fala dela uma perspectiva, né, de acúmulos históricos ao longo do tempo, né, a Neca sublinhou tudo que a gente pôde realizar nesse último ano, e eu tenho me visto com frequência nesse lugar de chamar a atenção para o fato de que isso tudo que se realizou nesse último ano não acontece no vazio. Acontece porque essa rede de organizações da sociedade civil, das fundações, dos institutos, as ONGs em geral, organizações de base comunitária espalhadas pelo país, está lá, existe. Esses conceitos todos, né, que a Bia traz, que a Neca destacou, né, eles podem se colocar em prática, ser ativados, né, num momento crítico como esse, além do dia a dia. Então, é isso, né, nós, na medida em que vamos adensando essa rede, esses acúmulos, né, a gente vai construindo capacidade de resposta, e essa é uma construção de longo curso. Queria aqui combinar as duas falas nesse sentido, e passar aqui para a Inês, né, como eu dizia, fundadora, dirigente do Instituto Beth Jaccolaffer, também membro do Conselho de Governança do GIF, né, e que nessa construção, né, Inês, de ecossistema, o Instituto também se cria no espaço desses 25 anos, né, ao longo do tempo, e vai ali nessa frente de uma instituição familiar, né, abrindo caminhos do engajamento com temas contemporâneos, da construção de modos de compartilhamento, de cooperação com a sociedade de forma ampla, enfim, né, esse trabalho permanente de expansão desses percursos e fronteiras que a gente faz. Então, passar aqui para a Inês também trazer a fala dela nessa abertura. Obrigada, Zé. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui também. Acho que nesse momento difícil, crítico da pandemia e da má gestão da pandemia também, seria maravilhoso a gente poder estar junto, ao vivo, a cores, enfim, e acho que poder privar da parte boa do contato e da solidariedade das redes, mas infelizmente a gente ainda tem, acho que, um longo tempo de distanciamento social e de Zoom, né? Acho que o desafio aqui de falar depois da Neca, da Bia, do Zé, é que eu vou acabar sendo repetitiva, assim, porque acho que a gente olha um pouco para o
os nossos ganhos, pautas e desafios atuais, e meio que tudo que eu acho que faz sentido falar, elas já falaram, mas vou tentar aqui ser breve e enfim, dar um pouco aqui a minha contribuição. E acho que já pegando um pouco o gancho dessa última fala do Zé, eu penso um pouco assim, eu acho que a gente tem muitos aprendizados e muitos desafios que foram percebidos no ano passado e nesse ano por conta da pandemia, mas acho que a gente tem, né, se a gente olha para esses 25 anos de GIF, a gente tem mesmo um campo do investimento social e da filantropia que se consolida fortemente no Brasil, né? Eu comecei no setor mais ou menos um pouco depois que o GIF se formou, e penso muito que essa ideia de poder trabalhar no terceiro setor, quando eu estava na faculdade, isso não existia direito, esse campo não estava formado. E acho que hoje a gente tem, sim, a gente tem um campo profissional, a gente tem bibliografia nacional, a gente tem curso de formação, eu acho que a gente tem uma infraestrutura de formação, gestão e de profissionais capazes de fazer frente aos diversos desafios e temas que a filantropia e o investimento social colocam para a gente como país, né? Eu acho que isso é um ganho desses últimos anos. Claro que a gente já tinha terceiro setor antes, já tinha grandes organizações filantrópicas fazendo boa gestão, mas acho que a gente tem um campo que realmente cresceu, se desenvolveu e espero que siga se desenvolvendo e que enfim, vai junto um pouco com a redemocratização do país e com uma série de agendas que vão se tornando importantes para a sociedade civil, né, e para a sociedade como um todo. Eu acho também, quando eu olho um pouco para a história aqui do GIF, eu vejo que tem, além de você ter esse campo, eu acho que a gente tem um campo onde cada vez mais as empresas entraram, né, no mundo do investimento social e da filantropia, e eu acho que nos últimos anos a gente tem assistido também a um movimento de mais famílias entrarem com fundações estruturadas e institutos, enfim, iniciativas estruturadas de investimento social como famílias. Eu acho que isso muda também um pouco a agenda da filantropia, trazendo temas de mais risco, trazendo temas que não precisam estar tão encontrados com os negócios e com um setor com fins de lucro. E acho que isso também traz novas pautas e novos jeitos de fazer para o mundo do investimento social. E acho que isso é um ganho. E aí, seguindo um pouco também, eu acho, no que a Bia mencionou, eu acho que a gente tem assistido também um movimento crescente de cada vez mais o setor com fins de lucro trazer os resultados sociais, os impactos sociais para dentro do próprio negócio, né? Acho que o ESG é muito isso, é pensar como é que a gente olha para o investimento a partir de resultados sociais, de igualdade, de gestão de mudanças climáticas e questões ambientais. Eu acho que a gente tem também todo o campo do investimento de impacto, que também olha para esse encontro entre o que o negócio e o resultado social podem fazer, e acho que esse é um campo também que o GIF vem discutindo e vem trazendo para dentro das discussões da organização, e acho que isso é importante. Então, eu acho que tem uma série de ganhos, não só da filantropia mesmo, e da estruturação, e da profissionalização, e da profusão de temas que a gente vê no mundo da filantropia, como também uma aproximação do próprio mundo dos investimentos e dos negócios, dos temas e dos resultados sociais. Assim. Acho que a gente está num momento muito desafiante, porque a gente hoje tem um contexto onde o nosso governo desconfia da sociedade civil organizada como um ator que pode dar uma contribuição positiva do ponto de vista do aprimoramento, do controle e da implementação das políticas públicas. E acho que esse é o nosso maior desafio do momento. A gente precisa manter o espaço cívico como um espaço cívico de intervenção e de ação das mais diversas organizações sem fins lucrativos, nas suas diferentes pautas, temas e propostas. Eu espero que a gente consiga, olhando para o futuro,
não ter mais ativistas criminalizados, jornalistas perseguidos, enfim, que a gente consiga manter esse espaço democrático de participação social para que as várias organizações possam trabalhar e, enfim, seguir com as suas pautas. Eu acho que a gente viu também, aqui concluindo, esse ano de 2020 como um ano de muitas doações, serão realmente as doações privadas, as doações individuais, mas acho que a gente ainda tem um espaço de crescimento das doações privadas, e especialmente das doações de pessoas físicas. Acho que em termos de montante a ser doado e quantidade de pessoas que podem entrar nesse universo da filantropia, então temos muitos ganhos, mas acho que ainda podemos ter maiores ganhos. Acho que a gente ainda tem, apesar da gente ter caminhado muito, eu acho que a gente ainda tem desafios do ponto de vista da legislação e do incentivo a doações privadas, a constituição de fundos, legados, enfim, coisas desse tipo. E em termos de agenda, eu acho que esse ano que passou nos mostrou que realmente a gente não pode mais fechar os olhos para a questão da justiça racial. Acho que a agenda também de igualdade de gênero está muito colocada, e de mudanças climáticas. Então, eu vejo assim, essas 3 agendas são agendas com as quais a gente acho que não vai poder deixar de lidar. E a questão da redução das desigualdades também, acho que ficou muito evidente para a gente, enfim, para a gente florescer como sociedade, a gente precisa enfrentar isso. E como a Bia e a Neca falaram, as causas mais tradicionais seguem muito candentes, né? Educação, saúde, assistência, saneamento, a gente precisa delas. Sem essas políticas básicas funcionando, eu acho que vai ser muito difícil a gente avançar em qualquer agenda que seja. Então, vejo que a gente enfim, tem ganhos, mas temos muito trabalho pela frente, muitos desafios, e estamos, enfim, acho que num momento difícil para a gente como setor e como sociedade. E eu espero que a gente aqui, nesses dias de conversa, a gente possa encontrar soluções e redes e espaços para a gente pensar como é que a gente vai fazer esse caminho para o futuro. É isso. Obrigada. Maravilha, Inês. Eu vou passar aqui para perguntas. Tem uma pergunta aqui da Natália Noguchi, do Itaú Social, né? Ela formula, né, como pensar a transversalidade da assistência social para além da segurança de renda e sobrevivência, né, das dimensões aí mais básicas, com foco nas demais dimensões previstas no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, né? Eu, com essa pergunta, queria aqui abrir um pouquinho para as 3 poderem comentar, né? A gente, hoje à tarde, não por acaso, a gente vai seguir agora de manhã com oficinas em torno de fronteiras do fazer da filantropia, e à tarde tem essa live, né, Políticas Sociais, Pandemia e Pós-Pandemia. E o mote tem a ver com essa pergunta, que é: a emergência nos convocou, como a Neca destacou, a um engajamento aprofundado com a saúde e com a assistência ao desenvolvimento social, né, proteção e desenvolvimento social, né, que é algo que, ao contrário da educação, né, não são temas ausentes, mas a educação sempre foi o tema central do setor. Você tem um engajamento estruturado há muitos anos, voltado a colaborar com as redes, a construção de redes públicas e serviços e políticas, etc. Né? Na saúde e na assistência e na proteção social, há engajamentos, né, mas ele, em termos relativos, é menor do que na educação. Então, a reflexão da tarde é um pouco como renovar esforços na resposta à emergência, e dialogando aqui com a pergunta da Natália, né, o que são reflexões importantes para um trabalho contínuo, mais aprofundado, na saúde e na proteção, na assistência no desenvolvimento social, como a Neca também trouxe no início. Então, essa é uma pergunta, acho que toca um pouquinho coisas que a Inês trouxe também, a Bia, né, de desafios que ficam aí, se é que seria preciso, mais explícito do que nunca, na nossa frente social. E tem uma segunda pergunta aqui da Joana Mortari, do Movimento por uma Cultura de Doação. Ela pergunta, né, existe um mapa do que tem que ser feito para a promoção da filantropia no Brasil, para quem quer apoiar essa promoção, desenvolvimento do ecossistema? Aqui, Joana, eu pego um gancho que eu já ia fazer dialogando aqui, sobretudo com a fala da Inês, mas com o conjunto, né? A gente teve um pouco esse panorama de acúmulos, e no GIF, nesses anos, a gente tem destacado 3 eixos, né, de evolução. Uma tem a ver com a diversificação do ecossistema, né? Como foi destacado aqui, você tem instituições empresariais, familiares,
fundos orientados a causas específicas, modos, né, organizações de regranting, somando recursos de vários doadores, criando arranjos colaborativos para fazer a filantropia, toda a promoção da Inês, que você mencionou, a Joana traz também de promoção de doação individual, né, na sociedade como um todo, doadores pequenos, médios, espalhados pelo país, toda a dimensão de investimento em negócio de impacto que a Bia destacou. Então, essa compreensão de ecossistema que se expande, que se diversifica. A outra é, a partir disso, o enriquecimento das redes, das teias, dos modos e dos arranjos práticos de produção de colaboração. A NECA destacou isso bastante. E a terceira é o desafio da conexão com o que a gente tem chamado de agendas contemporâneas no Brasil e no mundo, né? Como que a gente lida com a encruzilhada do momento, renovando a capacidade de avançar na direção do que está lá, né, de objetivos do GIF, um ambiente de democracia, de universalidade de direitos, de oportunidade, de desenvolvimento justo, sustentável, enfim, que são agendas, a Inês mencionou várias, né, e todas também nessa direção. Então, eu queria somar aqui para a Joana, para a gente fechar aqui, as lives são, né, a ideia mesmo, como eu falei, era botar a bola em movimento, né, a gente aí com 3 minutos de resposta, de comentários finais, em torno dessas duas dimensões. Desafios para a gente seguir à frente na emergência e além dela, aprofundando essa capacidade de ação com a agenda social, na assistência e desenvolvimento, como a Natália destacou, e eu diria também na saúde, na educação, e para a gente pensar nesses 3 dias, nessa perspectiva de fronteiras, que seriam aí 2, 3 tópicos fundamentais, né, para endereçarmos pensando nesse desenvolvimento do ecossistema para frente, né. Queria convidar, claro, é pouco tempo, então cada uma fica à vontade para focar no que preferir. Agora, mudando um pouquinho a ordem para a Bia vir primeiro. Bom, muitos temas, vamos ver por onde a gente começa. Eu acho que, assim, um tema que eu acho que dá para dar luz e que, primeiro, reforçar essa questão dessas necessidades básicas, né? Eu acho que se a gente não tiver saneamento, educação, saúde, e agora, mais recentemente, a gente viu, né, como a Neca falou, a importância da assistência, né, esse auxílio emergencial foi incrível para a gente ver o que isso significou para o país, mas para não entrar tanto nessa questão, eu queria dar um pouco de luz à questão dessas oportunidades, né, assim, desse novo cenário, desses arranjos, e a Joana ontem estava até promovendo a Família Apoia a Família e se tocou também nesse assunto, o quanto a gente tem mais oportunidades hoje através, né, de crowdfunding, de ter doadores pequenos, individuais, grandes doadores, empresas, mais institucional, né, constituição de fundos, essas diversas formas, o quanto isso está mais dinâmico e está oportunizando que novos atores entrem, né, e possam participar e experimentando, e eu pessoalmente acredito muito que essas experimentações também vão proporcionar novas estruturações, né? Então, seja através das empresas que estão percebendo que podem trabalhar a sua reputação, né, e a sua relação com o seu público consumidor através desses canais, famílias, né, a Inês mencionou aí diversas famílias, e a gente sabe no censo o quanto institutos e fundações familiares cresceram e vêm se estruturando, realmente querendo usar essas oportunidades mais ágeis, né, e mais novas. Então, eu acho que tem um enorme espectro aí que eu vejo de forma muito otimista, assim, né, dentro de todos os gigantescos desafios que nós temos, eu acho que a gente está evoluindo muito nesse sentido. Então, dentro de todos esses pontos aí, o que eu vejo com muito otimismo, assim, com possibilidade da gente realmente poder evoluir, é essa facilidade, essa atratividade dessas doações, né, desses diversos recursos, dessas diversas formas que a gente hoje encontra. Maravilha. Obrigado, Bia. E passar aqui já de sem pulo para a Inês, seguir aí nesse panorama final da gente olhar para frente, né? Mas o que eu vejo é que eu acho que a gente... Uma coisa que eu acho que foi muito interessante na pandemia é que a gente já viu a importância da gente ter um sistema único de saúde, e acho que a gente também, e acho que isso é um ganho, embora a gente ainda tenha para onde caminhar, acho que a gente tem, o modelo da assistência é muito inspirado, né, no modelo do SUS, então de você ter uma estrutura
capilar, capaz de chegar nas diferentes famílias, olhar para as periferias, olhar para a distribuição de renda. Então, eu acho que a gente, nessa pandemia, viu a importância de ter a política pública. Eu acho que a nossa política pública de assistência social é boa, tem um ótimo conceito, mas tem, acho que, por onde se aprimorar, e acho que precisaria de mais recursos, inclusive. E acho que a gente viu a importância da parceria com a sociedade civil na garantia das políticas de assistência social, em conseguir chegar em quem era o público que precisava de auxílio emergencial, que precisava de apoio, que precisava de máscara. Acho que, enfim, foi um exemplo também um pouco dessa parceria importante, que segue importante. Acho que talvez não seja a agenda que está mais, né, como contribuição para a política pública, que esteja mais no centro das preocupações do que as fundações têm feito nos últimos anos, como a gente tem visto essa contribuição da sociedade civil para o desenvolvimento das políticas de educação. Mas acho que esse é um tema importante e acho que a pandemia nos coloca isso como um tema muito importante. E sobre essa questão do ecossistema de doações, eu estou pensando aqui, se eu paro e faço a minha propaganda, eu vou falar do Confluentes, que é o programa que eu toco para desenvolvimento da doação de pessoa física. Eu dou uma resposta mais razoável aqui, sem aproveitar do meu lugar. Mas é que eu fico pensando que eu acho que tem muitos caminhos. Assim, o que eu vejo hoje é que eu acho que a gente tem realmente espaço para a elite econômica se perceber como elite e efetivamente doar. Porque eu acho que na pandemia a gente viu isso, a gente viu como a gente é um país desigual. E a gente viu como muitas vezes as pessoas olham para si e falam, não, eu sou classe média, mas a gente não vai tão desigual que quem às vezes se entende como classe média não é exatamente classe média. Então, eu acho que tem um protagonismo que as pessoas podem ter de fazer doação e de investir. E aí eu acho que assim, quem quiser fazer um investimento coordenado, enfim, mais estruturado no desenvolvimento da filantropia, eu acho que tem muitas opções colocadas, e acho que isso é a parte justamente do ganho dos últimos anos. Tem o movimento de cultura de doação, tem Confluentes, mas tem várias organizações também trabalhando com fortalecimento institucional, com fortalecimento do campo, com fortalecimento, enfim, outras coisas como arredondar. Então, eu acho que tem... eu não vou citar aqui na fala todas as iniciativas, porque não vou lembrar, então vou ser injusta, mas eu acho que hoje em dia, quem quiser investir nisso como fortalecimento institucional e como fortalecimento do campo, tem muitas oportunidades. E eu acho que quem quiser tomar a frente de falar, bom, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ser protagonista, eu posso olhar para aquilo que eu vejo hoje na sociedade como temas que me incomodam e que eu gostaria que fossem diferentes, eu acho que tem por onde se engajar e tem por onde investir. Eu acho que é isso. Obrigada. Maravilha. Obrigado, Inês. E nesse espírito aqui da gente seguir, passo agora então para a Neca seguir dialogando com essas questões, essa abertura para a gente caminhar nesses 3 dias. Vamos lá, sei que a gente está aí com o tempo terminando, mas eu vou tentar falar mais da pergunta da Natália sobre a questão transversal da área social, da assistência, porque eu acho que, bom, todos são desafios, mas isso me parece ser um desafio muito emergente e na continuidade eu acho que do direcionamento do investimento social privado. Então, pegando um pouco o gancho da Inês, a importância das políticas públicas, eu acho que isso está um dado fundamental, né? A pandemia mostrou isso de uma forma muito clara, especialmente para quem tinha uma visão de Estado mínimo, que por mais que a gente, enquanto setor, campo do investimento social privado, nós tivemos um papel muito importante, articulado com as organizações de base, as organizações da sociedade civil, nós também tivemos clareza de que nós podemos ter e impactamos, mas o nosso impacto é muito
coordenado com as políticas públicas, né? Então, olhando para a área da assistência social, o meu primeiro ponto, que no meu entendimento é fundamental e é uma discussão que está dada, mas ainda precisa muita reflexão e debate, que é a questão da renda básica cidadã. Então, acho que isso é um tema da assistência que a gente tem que debater pensando no futuro. Eu não estou pensando em auxílio emergencial, estou pensando nas condições de desigualdades que nós todos falamos aqui, estou pensando nas questões de tecnologia, de trabalho, de emprego. Então, assim, tem um debate que é um debate que traz a área da assistência, que é uma política pública, do meu entendimento, a mais importante da assistência para ser colocada nos próximos anos, no debate no legislativo, no judiciário, no executivo, com as empresas, enfim, eu acho que com os diferentes setores da sociedade. Entrando, então, indo nesse macro, e indo um pouco mais para a terra, para o nosso dia a dia, para além da segurança alimentar e para além da emergência, eu acho que nós temos que trazer assistência numa rede de articulação com a saúde e com a educação. Na gestão Haddad, aqui em São Paulo, a gente criou nas diferentes subprefeituras de São Paulo, umas redes de assistência social, não me lembro o nome que era, Rede Cidadã, não sei, mas era uma rede que articulava nos territórios os diferentes setores, da assistência social, da saúde, da educação, e foi maravilhoso. A gente conseguiu realmente fazer um trabalho de reconhecimento dos problemas que cada setor tem, de troca e de encaminhamentos de uma forma muito mais articulada. Então, eu vejo a importância da assistência no dia a dia, de uma forma articulada nos territórios, tá? Eu acho que aí é que é possível fazer essa articulação. E no caso da educação, é fundamental, porque muitas vezes nos territórios vulneráveis, a educação, a escola, assume funções que são da assistência, assume funções de levar a criança na UBS, assume funções de conselho tutelar, assume outras funções. Então, se nós tivermos uma articulação da educação com a saúde e com a assistência, a escola vai poder ter muito mais o seu espaço principal, que é a função da questão da aprendizagem, da formação cidadã, né? E outro ponto que eu acho que é fundamental, e aí voltando de novo nos territórios da assistência, a gente viu diversas em Paraisópolis, em Heliópolis, nas redes da Maré, no Rio, em Pernambuco, Ceará. A gente tem uma experiência na Fundação TID, no Jardim La Pena, na Zona Leste, de um grupo de mulheres que se autodenominaram guardiãs do bairro. Elas surgiram espontaneamente, 5 ou 6 no começo, a Fundação TID começou a apoiá-las, e hoje em dia são 100 mulheres. E o que eu digo isso? Isso é uma função que muitas vezes as agentes sociais, agentes de saúde cumprem, que é do olhar para o outro, do reconhecer essas pessoas, de ouvir essas pessoas, que faz toda a diferença. Eles se sentem visíveis, né? E eu acho que a assistência articulada com a saúde pode fazer isso, de entender quais são mesmo as necessidades reais que aquelas famílias estão e que diferencia de contexto para contexto. Então, eu acho que isso é fundamental, é muito, não dá para medir, mas às vezes tem um impacto muito maior esse olhar e essa visita da assistência social. Então, acho que nós temos um tema aí super importante. A Inês e a Bia já falaram os desafios outros vários, que a gente vai estar discutindo ao longo da semana. Então, só terminando, porque eu sei que nós estamos estourando o tempo, que tudo isso, tudo que nós falamos, conflui para um tema maior, que é o tema da democracia. O Zé mencionou isso no começo. Acho que a gente tem, sim, um papel super importante neste momento, cada uma das fundações, dos institutos, de assumir um posicionamento de defesa da democracia. A gente está assistindo isso, minando e diferentes agressões ao terceiro setor, às organizações da sociedade civil, especialmente às instituições democráticas. Então, acho que a gente tem, sim, que fazer um posicionamento. Nas diversas falas nossas, nos diversos públicos, eu acho que vários grupos já estão fazendo. A gente viu uma carta aberta nesse domingo, e é isso. Acho que eu termino a minha fala,
que a gente não pode ser neutro nem indiferente, a gente tem sim que se posicionar nesse momento. Suzé. Maravilha, Neca, que assim seja. E, bom, caminhando aqui para fechar essa live de abertura, né, eu friso aqui o sentido de abertura, né, a gente dizia, o espírito aqui era colocar-nos em movimento para esses 3 dias, então a gente realmente era sobre abrir o arco de temas para que a gente possa, em todo o conjunto de atividades ao longo aí, até sexta-feira, ir desdobrando e aprofundando em cada um. Então, que seja inspirador, renovador diante do momento, estar juntos nesses 3 dias. E aqui, eu queria agora convidar a Érica Sanches, que é coordenadora geral desse nosso 11º Congresso GIF, para trazer um pouquinho do panorama do que temos pela frente nesses 3 dias, mas antes, 2 registros que acho que ajudam nisso, Kika. Chegaram 2 outras perguntinhas aqui, né, que não vai dar tempo de responder agora, né, uma do Dudu Ribeiro, diretor executivo da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, né, ele pergunta como as fundações têm trabalhado para ampliar seu alcance no sentido de alcançar organizações lideradas por pessoas negras, muitas delas afastadas dessa rede, da gramática, das práticas da filantropia, e que em muitos casos são público-alvo das ações, mas não têm a oportunidade de dirigir as experiências financiadas ou a própria ação de financiamento. Eu queria aqui convidar Dudu, todos, amanhã, pela manhã, né, das 10h30 à meia-dia, a gente tem uma oficina sobre equidade racial, que dialoga com todo o trabalho, que não só o Congresso, mas o GIF, né, tem buscado promover, dialogando com a pergunta do Dudu e todas as outras que já foram trazidas aqui, né, dos desafios, felizmente, mais do que nunca, reconhecidos no país, de superação das nossas desigualdades e do racismo na sociedade brasileira. Então, amanhã, o diálogo é sobre isso. E a outra é aqui do Rogério Silva, da Pacto, a filantropia colaborativa parece apontar a vanguarda do investimento social. O que precisamos superar para apostar mais nos modelos colaborativos? Bom, a gente vai seguir aqui que vai apresentar, mas logo depois do break, temos 3 oficinas, né, de fronteiras do Fazer da Filantropia, uma delas justamente sobre filantropia colaborativa. Então, também fazer o convite aqui ao Rogério e a todo mundo nessa frente. E nesses 2 exemplos, renovar o convite para estar juntos em tudo nos 3 dias e passar aqui para a Kika, ao passar para ela, por fim, agradecendo não só Neca, Bia, Inês, mas todo mundo que faz esse congresso, todos os apoiadores, todo mundo que está participando e muito especialmente a equipe do GIF. Eu mencionei, né, a dificuldade que é para todos nós que estamos aqui reunidos, né, de levar em frente, de seguir adiante em todas as nossas frentes nesse último ano. Então, é de fato notável e é um fator cotidiano de cada dia de inspiração, de motivação, de gratificação, que a gente possa ter energia que essa equipe mobiliza, que a gente consegue, junto com toda a rede, impulsionar. Então, vou passar aqui para a Érica, trazer esse panorama e vamos em frente com esses 3 dias. Obrigado. Obrigada, Zé. Bom dia, gente. Eu sei que são 10 horas, eu vou pedir para vocês ficarem comigo mais alguns minutinhos aqui, para eu contar um pouquinho para vocês sobre a programação e dar alguns... acho que as falas da Neca, da Beatriz, da Inês, do Zé, deram muito tom desse congresso, desse encontro de encerramento, especialmente desse primeiro dia. Eu queria dividir, então, com vocês um pouquinho do nosso percurso até aqui e a proposta para esses 3 dias. Aí eu vou pedir para a Thaís, que é a nossa maga do Zoom ao longo de todo o trilho, para ela compartilhar aqui uma apresentação, só para vocês irem acompanhando na tela as coisas que eu for trazendo aqui, né? A gente dividiu esse congresso em 3 momentos, a abertura lá em agosto, tudo o que aconteceu entre agosto e agora, e esse momento de encerramento. Muita coisa aconteceu, né, entre agosto e agora, né? Tem uma figura aqui que vocês podem ver um pouco, uma visão macro dessa programação toda, tá? Se você quiser passar para a próxima figura. E aí a gente queria também trazer um pouquinho de números aqui para colocar números nessa imagem para vocês. Então a gente teve 50 atividades ao longo desses meses todos, mais de 1.200 pessoas que acompanharam a semana de abertura, quase 3.500 pessoas que acompanharam o trilho todo, e aí a gente chega no nosso encontro de encerramento, que são esses 3 dias e que são um pouco diferentes do que historicamente são os 3 dias de Congresso GIF, não só porque ele é virtual, não só porque a gente está vivendo esse contexto tão difícil que a gente está vivendo, mas porque ele acontece depois de todo um trilho de reflexão. Então, a proposta desses 3 dias é que a gente possa fazer de forma muito participativa, muito coletiva, muito colaborativa, uma síntese, uma consolidação de tudo que aconteceu ao longo desse trilho
e em outros espaços também, né, de tudo que a gente viveu, né, que a gente possa, que esse momento ajude a gente a processar um pouco tudo que a gente viveu nesse último ano, né, que foi muito intenso. E para isso a gente organizou a programação em lives, em oficinas colaborativas temáticas e em momentos de happy hour, de coffee breaks e de cafés da manhã. Então, as lives vão ter algumas mais 4 lives como essa daqui, né, onde a gente convidou pessoas inspiradoras para falarem, e a gente tem o coração desse encontro, que são as 26 oficinas temáticas colaborativas, que é num formato totalmente diferente, é todo mundo no Zoom, de câmera aberta, junto, né, para que nessas oficinas a gente possa fazer uma grande plenária sobre quais são as prioridades, as diretrizes para a atuação da filantropia e do investimento social em cada um desses temas. Então, quero convidar vocês a estarem com a gente, a escolherem os temas que estão mais próximos de vocês, para estarem com a gente nas oficinas colaborativas. De fato, as 2 perguntas que chegaram no final são um ótimo gancho para isso, né, porque a gente tem aqui agora na sequência filantropia colaborativa, filantropia comunitária e filantropia e sociedade. São as 3 oficinas que dialogam demais com os pontos que foram trazidos agora nessa live de abertura. E aí, além disso, a gente tem os momentos de coffee break, de happy hour, então a gente quer reforçar aqui o convite para que vocês, primeiro, baixem o aplicativo do Congresso, né, baixando o aplicativo, vocês vão poder ver quem está aqui, quem está participando do Congresso, e aí fazer o convite para vocês chamarem as pessoas para conversarem, aproveitarem esses 3 dias para a gente, de fato, poder se encontrar, poder conversar. Então, você pode convidar alguém para tomar um café, você pode chamar a sua própria equipe para fazer um happy hour, ou um grupo de trabalho com quem você tem trabalhado muito nesses últimos tempos. E a gente também tem algumas propostas aqui nossas para que vocês se juntem, tomem um café com, de repente, pessoas que vocês não conhecem. Então, agora aqui, nesse primeiro momento de coffee break, vocês podem entrar ali na primeira sala dos coffee breaks. A gente fez várias salas que podem ser utilizadas ao longo de toda a programação, em vários lugares do Brasil. Então, vocês podem entrar ali nas salas e usarem as salas. E agora, na primeira sala, ali no primeiro lugar, vocês, a Pi vai estar lá. Então, se alguém quiser ir lá tomar um café, pode ir lá. Por fim, eu queria também lembrar vocês que, enfim, acho que somando uma camada a mais de diálogo com esse momento que a gente está vivendo, a gente criou a Ação Emergência Covid e Congresso GIF. Então, todos vocês que estão participando do Congresso receberam um e-mail com um cupom de doação, e a gente criou essa ação, uma página da benfeitoria. Vocês podem entrar nessa página e fazer uma doação para somar aos R$100, né, para ativar o cupom de doação de vocês. Acho que é uma ação que tem uma dimensão também simbólica muito forte, né, da gente poder estar aqui mais conectado e, enfim, que o Congresso também some, de alguma forma, coloque seu grãozinho de areia e sua contribuição para que a gente possa superar esse momento que a gente está vivendo. E para além, né, da ação da emergência, todo esse dia de hoje é muito focado nisso, né? Todas as oficinas que vão acontecer agora de manhã, agora à tarde, são para a gente dialogar com o que tudo isso que a gente viveu nesse contexto de pandemia, né, nesse contexto do Brasil, como é que isso impacta a ação da filantropia, como é que a gente dialoga com isso no presente e no futuro, né? O que acontece, para onde a gente deveria caminhar depois de ter vivido essa experiência toda. E é isso, então fica aqui o convite para vocês conferirem a programação, estarem com a gente ao longo desses 3 dias. E por último, agora último mesmo, eu queria fazer alguns agradecimentos. Então, queria primeiro agradecer todos os palestrantes e puxadores de conversa que vão estar abrindo e encerrando as plenárias das oficinas com a gente nesses 3 dias. Queria agradecer também, enfim, todo mundo que está ajudando a fazer esse congresso acontecer, não só todo mundo da equipe do GIF, mas todos os parceiros, tem muitos parceiros ajudando esse congresso a acontecer. Queria agradecer, por fim, os nossos apoiadores, tá? Se você puder passar os slides ali para a parte que chega nos apoiadores, por favor, só para eu não esquecer de ninguém, porque são muitos. E queria dizer que eles são, para além de apoiadores, são parceiros, são associados, estarão aqui com a gente hoje ao longo desses 3 dias. Então, acho que
é uma dimensão maior para além do apoio. Então, na cota Platinum, o Bradesco, na cota Master, Itaú Social e Vale, na cota Ouro, a Fundação Grupo Boticário, Fundação Telefônica Vivo e Santander, na cota Prata, o Alana, Ford Foundation, Fundação Bradesco, Fundação Lehman, Fundação Tite Setúbal, Globo, Ibirapitanga, Laudes Foundation, Instituto Unibanco, Instituto Votorantim, e na cota Bronze, a B3 Social, a Fundação Roberto Marinho, a Fundação FEAC, a Gerdau, o Instituto ACP, o Humanize, Instituto Arapiaú, o IX, o Galo da Manhã, Matos Filho, o Instituto Samuel Klein. Muito obrigada, e muito obrigada a todas e todos vocês. Espero que vocês desfrutem desses 3 dias, que eles possam ser inspiradores para todos e para todas. Obrigada, gente.